né, com casas espíritas. Ele é trabalhador da Sociedade de Estudos Espíritas de Vitória da Conquista, diretor de integração da União Espírita de Vitória da Conquista e é atual coordenador do Conselho Regional 10 da Federação Espírita do Estado da Bahia. No mais, eu deixo você se apresentar, eu só queria falar que realmente é um prazer muito grande ter você aqui. Bom, o prazer é nosso, eu agradeço esse convite aí de Camila e também da Casa Fraterna. Eu não sei se tem um complemento no nome ou se é só Casa Fraterna de Caculé. É É um isso, prazer enorme, né? O nome é como, Camila? é isso mesmo, Casa Fraterna. A Casa Fraterna. Desde quando nós estávamos trabalhando aí para o grupo, nós tínhamos esse contato e eu acho que foi, de alguma forma, foi lançando sementes, né? E isso acabou germinando, onde Camila hoje nos faz esse convite para poder estarmos aqui hoje. Quando Camila nos fez o convite, eu tomei um certo espanto, falei assim, nossa, mas são muitas questões para falar da parte um do Livro dos Espíritos de uma forma assim tão rápida e tão curta. Mas depois ela veio nos explicar que é uma parte introdutória desse estudo para um grupo menor, para depois ter um estudo mais aprofundado das questões de O Livro dos Espíritos. Quando nós começamos a formatar esse trabalho de hoje, eu pensei em algumas coisas, algumas situações. Eu acho que nós estamos aqui em um grupo, pelo menos que eu estou visualizando aqui, 7, mas alguma deve ser 10, 11 pessoas, não sei ao certo. E talvez nem todos que aqui estejam presentes têm conhecimento de algumas dessas informações. Então, eu preferi fazer uma abordagem maior, já que nós somos responsáveis hoje por essa primeira parte, né, de O Livro dos Espíritos, o Livro dos Espíritos que tem 4 partes, mas eu gostaria de fazer uma parte introdutória, trazendo algumas informações que, às vezes, elas não chegam ao público de forma mais ampla. Então, o Livro dos Espíritos, como talvez a maioria de vocês aí saibam, o Livro dos Espíritos ele foi publicado no dia 18 de abril de 1857, na cidade de Paris. E algumas pessoas, às vezes, não têm essa preocupação até para saber que dia foi o 18 de abril de 1857. Então, aqui vai essa primeira informação. Era um dia de sábado e chegou ali no Palais Royal, no centro de Paris, exatamente na Galeria de Orleans. Nesta Galeria de Orleans existia uma livraria, era a livraria do senhor Denty, e isso se deu início já naquelas primeiras horas da manhã do dia 18 de abril de 1857. Naquele sábado, ali nos arredores de Paris, num pequeno vilarejo chamado Saint-Germain-en-Laye, existia uma tipografia e um cocheiro estava ali carregando, fazendo um carregamento, exatamente para levar para o Palais Royal. E esse carregamento foram 60 pacotes muito bem embrulhados, e cada pacote continha 20 exemplares de O Livro dos Espíritos. Então, a publicação da primeira edição de O Livro dos Espíritos foram de 1.200 unidades. Então, aquele cocheiro viajou esses 27 quilômetros, chegou ali na livraria do senhor Eduardo Denty, era um jovem livreiro, seu pai havia desencarnado há pouco mais de 6 meses, e ali o cocheiro entregou aquela encomenda, e o jovem Eduardo Denty, muito satisfeito, ele pegou, fez uma conferência, pediu ao cocheiro que assim que retornasse para Saint-Germain-en-Laye, ele passasse ali na Rua dos Martyrs, onde Kardec morava, no segundo andar, e entregasse 20 exemplares, para que ele pudesse fazer algumas dedicatórias e presentear aqueles exemplares de O Livro dos Espíritos. Aquele cocheiro, ele assim o faz, se dirige à Rua dos Martírios, onde Kardec morava, número 8,
E ali sobe ao segundo andar, entrega esses 20 exemplares de O Livro dos Espíritos. E Kardec, então, vai pensando ali em fazer dedicatórias e presentear a algumas pessoas, para logo mais às 20 horas fazer-lhes um convite para que fossem à sua casa, onde ali ele ofereceria um jantar para aproximadamente 20, 22 pessoas. Kardec, então, pega um daqueles exemplares, isso aí ainda era pela manhã, por volta de 10 horas da manhã. Kardec pega um exemplar de O Livro dos Espíritos, se emociona, folheia todo aquele livro. Eu estou aqui com um exemplar publicado pela FEB, é o Livro dos Espíritos, da edição de 1857. Para algumas pessoas que não sabem, essa primeira edição ela tinha apenas 501 perguntas e respostas, não a edição atual que nós temos. E estas 501 perguntas e respostas, elas estavam divididas em 3 partes. Alguns chamam de 3 livros, né? O primeiro livro, o segundo e o terceiro. Hoje são 4 na edição atual. Mas naquela primeira edição, ele tinha apenas 3 partes. A primeira era intitulada Doutrina Espírita, a segunda, As Leis Morais, e a terceira, Esperanças e Consolações. Obviamente que o tempo passou e lá no dia 16 de março de 1860, ou seja, quase 3 anos depois, é que Kardec faz uma revisão, faz uma ampliação através da informação da espiritualidade, e ali sim é publicado essa edição nova, né, de O Livro dos Espíritos, com 1.019 perguntas e respostas. Então, saiu das 501 e foram para as 1.019. Esse livro, O Livro dos Espíritos, ele é de uma estruturação pedagógica que nós não temos noção disso. Aliás, a espiritualidade, ela não lança dados, né? Não joga ali o dado e fala assim, será que vai dar 4? Será que vai sair o 1? Será que vai sair o 6? Não, a espiritualidade, ela não lança dados, ela não joga com a sorte. A espiritualidade sabe muito bem o que está se programando. O que ocorre é que nós, enquanto humanidade, às vezes atrapalhamos esse ritmo que a espiritualidade programa, mas permite. Permite porque nós temos o livre-arbítrio. Então, a espiritualidade deixa programada e, a depender das nossas ações, do nosso interesse, das nossas atitudes, aí sim as coisas vão se concretizando de acordo com a nossa maturidade espiritual. Então, quando Kardec ele traz esta segunda edição de O Livro dos Espíritos, uma edição mais robusta, revista, ampliada, aí sim é uma edição que está definitiva até os dias atuais. A espiritualidade trabalhou em 4 livros, diferente da primeira edição, que só tinha a doutrina espírita como o primeiro livro, o segundo livro, As Leis Morais, e a terceira, Esperanças e Consolações. Estes 2 livros eles se mantiveram na edição atual e foram acrescentados ali mais 2 livros. O livro primeiro hoje, dessa edição que nós conhecemos, são Das Causas Primárias, e o segundo livro é Do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos. E aí dá sequência com os outros 2 livros já existentes. Para nós termos uma ideia, eu separei alguns números aqui, algumas informações, para a gente entender essa estrutura. Kardec, quando publicou a edição original de 1857, ele foi trazendo estas informações, esses questionamentos, mas poucos sabem disso. Quando Kardec começou a se envolver com aquelas famílias, onde ali havia a comunicabilidade com os espíritos, já existiam as médiums. E essas médiums, ao longo de alguns anos, antes
de Kardec ou do senhor Hippolyte Léon Denisard Rivaio se envolver com estas questões, estas médiums, estas jovens, com as suas mediunidades específicas de cada um, elas já traziam informações da espiritualidade. Então, já tem registros hoje históricos, narrativas históricas documentadas, que algumas dessas médiuns que contribuíram, né, com a efetivação da primeira publicação de O Livro dos Espíritos, elas já tinham várias questões já questionadas aos espíritos. Existia um indivíduo chamado Victorien Sardou, ele foi responsável por organizar estas primeiras perguntas, e quando o senhor Hippolyte Léon Denisard Rivaio se envolveu com essas famílias, se envolveu no sentido de participar dessas reuniões mediúnicas, ele foi ampliando estas questões. Então, Kardec ele não foi o original da primeira questão aos espíritos. Ele entendeu aquilo ali, esse grupo que já trabalhava com essas questões, não tinha como organizar, passou para Kardec e ele começou a trabalhar. E em meio a essas perguntas, ele foi ampliando, e aí se chegou às 501 perguntas e respostas para a publicação da primeira edição de O Livro dos Espíritos. No livro atual, nós vamos aqui fazer uma abordagem dos 4 livros só a título de informação. Mas vamos nos deter, obviamente, que é o que foi solicitado para a gente, só no livro primeiro. Mas para nós entendermos a estrutura, porque eu disse aqui anteriormente, a espiritualidade ela não joga dados. Isso tem uma maturidade, isso já tem um roteiro traçado pela espiritualidade. No livro primeiro, das causas primárias, são apenas 4 capítulos. Ele não existia no primeiro livro, né, com este nome, ou essa nomenclatura das causas primárias, onde o primeiro capítulo vai nos falar sobre Deus, o segundo capítulo vai falar sobre os elementos gerais do universo, e isso aqui nós vamos nos ater daqui a pouquinho, com um pouquinho mais de profundidade. O capítulo terceiro falando da criação, e o capítulo quarto falando deste princípio vital. É um capítulo que nem todas as pessoas gostam de estudar. São 75 questões, vai da questão de número 1 até a questão de número 75, mas é um pouco mais complexa. Então, quando nós formos doar um livro a alguém, e este livro sendo o Livro dos Espíritos, as pessoas tendem a fazer uma leitura de forma, vamos dizer assim, uniforme, mas elas se impactam com aquelas primeiras informações, e como são informações muito profundas, às vezes as pessoas elas se aferrecem um pouco ali naquele estudo e perdem a continuidade, porque são questões muito profundas. É por isso que o Livro dos Espíritos ele não deve ser lido, ele deve ser estudado. Então, já aqui parabenizamos a iniciativa aí da Casa Fraterna por proporcionar a esse grupo de pessoas esse primeiro encontro, no sentido de conhecer, de entender o que significa esse Livro dos Espíritos. No seu segundo livro, intitulado Do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, ele já contém um número maior de capítulos, são 11 capítulos, está muito bem relacionado aí nessa programação de vocês, do capítulo 1 até o capítulo 11, e como vai falar do mundo espírita ou mundo dos espíritos, eles trazem algumas questões, vão falar dos espíritos, da encarnação dos espíritos, do retorno à vida corpórea e à vida espiritual, da pluralidade das existências, das considerações feitas por Kardec sobre a pluralidade da existência, vai falar da vida espírita, do retorno à vida corporal, ou seja, a reencarnação, da emancipação da alma, da intervenção dos espíritos no mundo corpóreo, das ocupações e missões dos espíritos, e fala também dos 3 reinos. Bom, eu falei aqui do primeiro e do segundo livro. Para falarmos do terceiro livro,
Lá são as leis morais, muito bem conhecidas por todos nós. É a maior quantidade de capítulos, esses são 12 capítulos. E no quarto livro, nós temos aí das esperanças e consolações. São apenas 2 capítulos, é um número considerável de questões, são 100 questões. Mas por que eu fiz questão de citar os 4 livros? Porque isso tem desdobramentos. Talvez, não estamos aqui afirmando, a grande maioria das pessoas, não estou dizendo desse grupo que está aqui estudando hoje, mas a grande maioria das pessoas talvez não tenham essa informação. O Livro dos Espíritos, quando composto, né, por essas 4 partes, a espiritualidade já tinha uma programação muito maior do que nós imaginávamos. Nem Kardec tinha noção do que seria. Então, quando nós perguntamos assim, quais são os 5 livros da codificação? Então, nós lembramos sempre do primeiro livro, que é o Livro dos Espíritos, nós lembramos do livro A Gênese, do livro dos Médiuns, do livro O Evangelho segundo o Espiritismo e, por fim, O Céu e o Inferno. Nós lembramos destes 5 livros. É o chamado Pentateuco, porque são 5 livros, Penta, que está ali trazendo todo o arcabouço dessa doutrina. Mas poucas pessoas têm essa informação, aqueles que já participaram de grupos de estudos, em casas que levam esse estudo mais a sério, talvez sim já tenham acesso a essa informação, mas a grande maioria das pessoas que chegam à casa espírita não tem essa informação. Esse livro primeiro, com essas 75 questões, falando das causas primárias, que será o nosso aprofundamento um pouquinho mais à frente, que vai falar de Deus, dos elementos gerais do universo, da criação, do princípio vital. Este livro, a espiritualidade programou para anos mais à frente fazer um aprofundamento. Então, se nós pegarmos os 5 livros da codificação, nós vamos encontrar um livro que tem muita afinidade com este primeiro livro, ou esta primeira parte de O Livro dos Espíritos, das causas primárias, da origem. E quando nós pegamos a palavra origem, nós nos remetemos ao livro A Gênese. A Gênese é a origem. Então, a espiritualidade, para ampliar todas estas 75 questões da primeira parte de O Livro dos Espíritos, o grande arcabouço disso é o livro A Gênese. E as pessoas, às vezes, não têm essa ideia de que o Livro dos Espíritos ele teve os aprofundamentos nos 4 livros da codificação. Então, quando nós pegamos o segundo livro de O Livro dos Espíritos, ou a segunda parte, algumas traduções trazem dessa forma, do mundo espírita ou mundo dos espíritos. Ali são 11 capítulos, não é o maior, né? O maior são as leis morais, que tem 12 capítulos, mas esse aqui dá com folga que tem a maior quantidade de material. São 538 questões que o senhor Allan Kardec faz à espiritualidade. Por que essa quantidade de questões? Porque está tratando exatamente desse mundo espírita, o mundo dos espíritos. São muitas indagações. E aí a espiritualidade, já tendo essa informação, foi o segundo livro da publicação da codificação. Se estamos falando desse mundo espírita, desse mundo dos espíritos, já no ano de 1861, ou seja, um pouco mais de um ano da publicação da segunda edição de O Livro dos Espíritos, que foi em 1860, vem o livro o quê? Dos Médiuns, que é o aprofundamento desta segunda parte de O Livro dos Espíritos. Para nós termos uma ideia, o terceiro livro, a terceira parte de O Livro dos Espíritos, fala sobre as leis morais. 12 capítulos, como falamos, são apenas 306 questões, não é a maior quantidade, mas é a maior quantidade de capítulos.
um aprofundamento destas leis morais, ou seja, dessas mais de 300 questões, o aprofundamento disso vem de onde? Vem do Evangelho segundo o Espiritismo. Olha como a espiritualidade trabalhava assim com muita visão de antecedência. O Evangelho segundo o Espiritismo foi publicado, por exemplo, no ano de 1864, que traz ali todo esse arcabouço do Evangelho. Se nós pegarmos a questão de número 625 de O Livro dos Espíritos, qual a referência maior que Deus tem permitido ao homem para ser seu guia e modelo? E a resposta é Jesus, trazendo essas informações. Então, nós temos hoje, como essa perfeição moral como referência, Jesus. Então, não há nada melhor do que aprofundar as leis morais com Jesus. E onde nós vamos aprofundar isso? É no Evangelho segundo o Espiritismo. E, por fim, nós temos o quarto livro, a quarta parte de O Livro dos Espíritos, que vai falar sobre as esperanças e as consolações. São apenas 2 capítulos: penas e gozos terrenos, penas e gozos futuros. São 100 questões, e o aprofundamento de todas estas 100 questões, que são as esperanças e consolações, nós vamos encontrar no livro O Céu e o Inferno. Aí fecha a codificação, são 4 livros que ampliam um único livro, mas nas suas 4 partes. Eu pergunto, será que a grande maioria que está aqui hoje tinha conhecimento dessas informações? Talvez sim. Se nós já tivéssemos em grupos de estudos, essa informação ela é corriqueira. Mas nem todas as pessoas têm acesso a esse tipo de informação, porque talvez seja tão corriqueira que as pessoas não divulgam. E eu faço questão de divulgá-las exatamente para que a gente possa ler, compreender e estudar. Que a espiritualidade ela não trabalha de uma forma imediata. Isso requer aprofundamentos, isso requer estudos, isso requer, acima do aprendizado, a prática. Então, depois dessa breve introdução, nós vamos falar um pouco sobre aquilo que é o nosso objeto dessas reflexões da noite de hoje, que é o livro primeiro. Esse livro primeiro, que vai falar das causas primárias. Como disse anteriormente, nem todas as pessoas estão, assim, não é que não estejam aptas, mas não se sentem à vontade pela profundidade, não é nem pela complexidade do tema. Não é, porque não é complexo, mas é profundo. Então, pela profundidade, as pessoas tendem a sair do primeiro livro e passar logo para o segundo livro. E as pessoas que se sentem assim mais atraídas é a terceira parte, que fala exatamente sobre as leis morais. Mas o capítulo 1 vai falar sobre Deus. E falando sobre Deus, traz 4 subitens. Nesses subitens vai falar Deus e o infinito. São 3 questões. Vai falar sobre as provas da existência de Deus. São 6 questões. Atributos da existência de Deus, mais 4 questões. E vai falar sobre o panteísmo. Eu gostaria, eu não sei se essa é a dinâmica do nosso trabalho, se vocês quiserem questionar, podem questionar. Eu não sei se pode fazer uma interrupção enquanto nós estamos falando. Da nossa parte não tem problema, porque às vezes a pessoa quer lembrar e faz um questionamento, mas eu não sei se Thaís aí está monitorando isso e vai deixar um tempo para o final, para algumas questões. Mas a dinâmica que nós pensamos para essa noite de hoje, eu nem perguntei isso a Camila, posso perguntar a Thaís, que eu estou vendo aqui na tela no momento. Nós temos um tempo específico para esse estudo de hoje, se são 40 minutos, se são 50 minutos, se é 1h30. Eu não tenho nem noção dessa informação. Você sabe me dizer aí, Thaís? Ó, o formato das nossas aulas são comumente de 1 hora, mas a gente tem um tempo que pode se estender a depender da necessidade de Sim. até 1h30,
Entendeu? Ok. Então, É, você pode ficar à entendi. vontade dentro dessa Nesse uma hora e nosso trinta. caso O tempo mínimo aqui, é uma hora e o máximo é 1h30. E, assim, é, a nossa turma, já, assim, a turma é bem tímida, bem tímida. Ele já tem um formato que a gente eu já estou familiarizada, que é perguntar muito no privado. O pessoal fica, Thaís, isso aqui. Ei, gente, isso aqui, isso aqui. Aí eu falo, gente, pelo amor de Deus, joga aí, joga aí. Não, fica aqui, tudo nos bastidores, entendeu, Kleber? Aí eu já fico entendi. assim, ó, de Não caneta. tem problema. Eu fico Se de caneta quiserem, aqui, ó. se quiserem fazer esse questionamento para você, pode. Depois você passa com as suas palavras, não tem problema nenhum, não. E só Aham. para quem está assistindo aqui nesse grupo, imaginem vocês, eu já fui de um tempo que se me pedissem para fazer uma apresentação, para citar meu nome, eu ficava da cor desse botãozinho vermelho aqui que está no meu celular. Eu não me apresentava. E hoje, por essa ironia do destino, uma coisa que eu gosto bastante, eu estou diante das câmeras para poder divulgar para as pessoas esses ensinamentos. Então, isso aí é superável, isso serve de incentivo para as pessoas que estão aqui nessa sala de estudos, para que a gente possa, de uma forma dinâmica, nós estamos aqui para aprender. Eu, efetivamente, não sei de tudo, eu procuro ampliar esse conhecimento e, à medida do possível, compartilhar com as pessoas. E eu me sinto muito bem, eu gosto, eu tenho o prazer de fazer isso. Só abrindo um parêntese aqui, a nossa casa, que é a CEVIC, a qual eu sou trabalhador, nós também abrimos de forma presencial há 3 semanas. E no último domingo, eu que fiz o trabalho, e quando eu estive lá por volta das 10 da manhã, chegou um casal, eles não eram casados, mas eram amigos, e ele bateu a porta e se interessou pelo nome que ele estava e perguntou qual horário que teria a palestra pública, e eu disse que seria às 18 horas. Ele perguntou, eu posso entrar? Eu falei, pode, estou aqui fazendo a limpeza, mas não tem problema não. Não, é porque eu queria que você explicasse alguma coisa para essa minha amiga. Ele dizendo, né, eu vim do segmento evangélico, eu já fui batista, e hoje essa minha amiga, ela também é batista, mas gostaria de pelo menos compreender o que é a doutrina espírita. Eu olhei no relógio, era 10h15, eu falei assim, vocês têm algum tempo? E ela disse: tenho, porque eu tenho muitos questionamentos e eu gostaria. Eu falei: então, vamos usar aqui um breve tempo para que a gente possa compreender. E quando nós levantamos para sair, já era 12h20. E depois desse papo, ela falou assim: olha, essa não foi a conversa mais importante que eu tive no dia. Essa foi a conversa mais importante que eu tive na minha vida. Então, aquilo nos preenche, isso nos impulsiona. Eu tirei algumas dúvidas dela nesse aspecto. Então, isso para a gente é motivador. Então, falar para as pessoas, hoje, para mim, é gratidão. Eu acho que eu tenho muito débito, né, em relação ao passado, e isso é uma oportunidade da gente diminuir esses erros do passado. Mas voltando aqui, falando desse capítulo 1, que se refere a Deus, são 16 questões, nós escolhemos 3 questões. Assim, de uma forma bem objetiva, bem prática, para a gente entender um pouquinho, já que nós estamos falando sobre esse primeiro livro, essa primeira parte das causas primárias, a questão número 1, ela é fundamental. O senhor Allan Kardec, ele era, né, enquanto um espírito no corpo, de uma pedagogia que não tem tamanho. Kardec, por exemplo, ele pergunta aos espíritos que é Deus. Porque se fosse qualquer um de nós que estamos aqui hoje, com certeza nós iríamos perguntar quem é Deus. E quem dá uma ideia de semelhança ao ser humano. Quem é Kleber? Kleber é da CEVIC, Kleber é de Vitória da Conquista, Kleber tem irmão, Kleber é engenheiro. Quem é Kleber? Como eu poderia perguntar quem é Camila, quem é Thaís, mas o senhor Allan Kardec, ele não pergunta quem é Deus. Ele pergunta o que é.
Então, só na pergunta já existe sabedoria. E os espíritos respondem que Deus é inteligência e acrescentam uma palavra, suprema. Nesta pequena frase que Deus é a inteligência suprema, tem muita coisa implícita. Por exemplo, todos nós que aqui estamos somos inteligências, mas não somos a inteligência suprema. A inteligência suprema só Deus. Mas somos inteligências. Inteligências num processo de perfectibilidade, ou seja, nós estamos caminhando para uma perfeição. Para chegarmos a Deus, não. Porque Deus é Deus. É a inteligência suprema. E eles complementam causa primeira, em algumas traduções, ou causa primária de todas as coisas. Então vejam que Deus não é algo material. É a primeira coisa que eu gosto de esclarecer às pessoas. Por exemplo, essa jovem que lá esteve, eu perguntei, você acha que Jesus é Deus? E ela disse, eu aprendi assim. Eu falei assim, hoje você vai ter um novo conceito. É um novo conceito? Eu falei assim, é. Porque se Jesus fosse Deus, imaginem Jesus chegando à Terra. Passa um período, né, de gestação de 9 meses. Tudo bem, e o universo ficaria como? Desfalcado do grande Criador? Sim, quando Jesus estava no corpo de criança, com os seus 6 meses de idade, com 1 ano, será que o universo, não estou falando nem do planeta Terra, nem só do sistema solar, nós estamos falando do universo, com bilhões e bilhões de estrelas, bilhões e bilhões de sóis, com bilhões e bilhões de galáxias, será que o universo ficaria ao léu? Ela parou para pensar, uma jovem bastante inteligente, e aí ela disse, não, então quem era Jesus? Eu falei, Jesus, mais um espírito de uma elevação enorme que nós não temos uma referência assim para dimensioná-lo, mas é mais um espírito permitido por Deus para que viesse ao planeta Terra. E ela disse, faz sentido. Então, nesse sentido, quando nós perguntamos o que é Deus, a resposta está dizendo que é uma inteligência. Se é uma inteligência, nós temos que tirar da nossa mente Deus na forma humana, ou seja, aquele ser antropomórfico. Não, não tem. Deus não tem forma humana. É uma inteligência. Nós somos espíritos. Espírito não tem forma. Espírito, para a gente ser assim, o mais racional e inteligível, seria luz. Só que essa luz, ao vir à Terra, precisa se expressar. E se expressa num corpo, que é esse que nós temos hoje. Mas espírito é luz. É isso, não tem uma forma. Então, nós acostumamos tanto com a forma que nós fazemos de Deus a nossa imagem e semelhança. E não é. Não pode ser assim. Então, Deus é uma inteligência. É como o amor. Por exemplo, eu sei que Camila tem a filhinha. Qual o sentimento dela para com a filha? Um sentimento de amor. E nós perguntamos assim, será que a gente consegue pegar no amor? Qual é a cor do amor? Qual é o peso do amor? Qual é o cheiro do amor? Não tem. Porque o amor é um sentimento. E se nós perguntarmos, sim, então o que é uma inteligência? Inteligência se pega, se toca? Não, se sente. Deus nós sentimos, mas não tem essa forma humana. Por isso que a resposta dos espíritos, Deus, essa inteligência suprema, causa primeira ou primária de todas as coisas, é de fundamental importância para nós entendermos o capítulo. Eu selecionei uma outra questão que nos chama a atenção, e para evitar de que nós falemos com as nossas próprias palavras, é a questão de número 4. Essa questão eu também acho assim fundamental, porque as pessoas às vezes têm dúvidas da existência de Deus. Eu digo, não tenham dúvidas da existência de Deus. Se nós fôssemos falar aqui de números do que é o universo, das distâncias, do Sol, da Terra, da Lua, desses movimentos cíclicos, nós iríamos compreender que as provas estão aí a olhos vistos. Se nós formos analisar, por exemplo,
Aqui está dizendo que a chamada terminará em 10 minutos. Eu não sei se é isso, mas vamos seguir adiante. Não sei se foi a minha. Mas o que que acontece? Deixa eu fazer uma pausa aqui. Tá? Você sabe como é que mexe nisso daí ou eu abro uma nova. Acontece isso normalmente com a aula de Sul, que é maior também, um pouco. Aí você pode criar um novo link e aí joga para a turma. Você pode continuar e aí joga de novo, entendeu? A gente torna a entrar no próximo link. Fechado, então. Ok. Então, saindo, você envia para mim, viu, Camila? Sim, senhor. Então, falando aí, dando continuidade sobre essas provas da existência de Deus, se nós olhamos, por exemplo, o macrocosmo, nós vamos encontrar essas provas da existência de Deus em nós mesmos, no microcosmo, em todo o processo de fecundação, dos processos, dos sistemas que existem nos nossos corpos, sistema circulatório, sistema sanguíneo, sistema renal, que funciona numa perfeição que nós não imaginamos. Então, existem as provas da existência de Deus? Existem. Então, a questão 4, quando o senhor Allan Kardec coloca, ele pergunta assim: onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? E eles respondem: no axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Então eu pergunto: quem veio primeiro? O homem ou os dinossauros? Sem dúvida alguma, foram os dinossauros. Se os homens não estavam na Terra, quem criou os dinossauros? Fomos nós? Claro que não. Então existe um Criador. Então essa questão, ela é muito importante para que a gente consolide a ideia e o conceito da existência de Deus. Porque em meio aos nossos desafios, em meio às nossas dificuldades, às nossas mazelas, se não estivermos vigilantes, até nós, que nos rotulamos espíritas, nós duvidamos da existência de Deus. Em meio aos grandes desafios. Uma mãe que perde um filho, uma filha, em idade tenra, numa situação, vamos dizer, catastrófica, num assassinato, você se questiona. Então, se nós não tivermos essa base de conhecimento de imortalidade da alma, até nós duvidamos da existência de Deus. Mas se nós lermos este capítulo, claro que nós vamos encontrar questões que fundamentam esse entendimento dessas provas da existência de Deus. Uma outra questão que nós selecionamos do capítulo 1, né, são 4 capítulos, é a questão de número 10. E essa questão de número 10, o senhor Allan Kardec, ele pergunta aos espíritos, falando sobre esses atributos da divindade. Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? E eles respondem: não. Falta-lhe, por isso, o sentido. Por que eu escolhi essa pergunta e essa resposta? Porque eu já passei por esta crise de entendimento. De você falar assim: não, tudo bem que Deus existe, mas quem criou Deus? Então, é uma questão que as pessoas se fazem. Sim, mas quem criou Deus? Como Deus foi criado? Deus cria até hoje, e para eu entender isso, foi quando eu li essa questão número 10. A questão 10 de O Livro dos Espíritos é assim, é algo fundamental. Se nós lermos, por exemplo, o livro A Caminho da Luz, lá o Espírito Emmanuel faz-nos a seguinte afirmativa: quando da formação do planeta Terra, Jesus foi escolhido entre alguns Cristos, então Cristo é título, certo? Existem vários Cristos. Pode existir o Cristo de Júpiter, o Cristo de Marte, o Cristo do Sistema Solar, o Cristo da nossa Via Láctea. Mas Jesus foi escolhido como um destes Cristos para ser o governador espiritual do planeta Terra.
na sua formação. Já imaginaram o que significa isso? Há quanto tempo a Terra foi formada? Há pelo menos, segundo a ciência acadêmica, há 4 bilhões e 500 milhões de anos. Então, vou usar uma expressão aqui do jovem. Há 4 bilhões e 500 milhões de anos, Jesus já era o cara. Já estava preparado como espírito puro para ser o governador espiritual na formação do planeta Terra. Deram para entender a grandiosidade desse espírito? E nós, recém-criados, será que nós temos capacidade para compreender? Não é nem Jesus em profundidade. Deus, não temos. E quando eu coloquei isso no meu sentimento de entendimento, eu tranquilizei. Eu não vou entender Deus. Eu não estou preparado para entender Deus em profundidade. E aí sumiu de vez. Alguém escreveu aí, isso também foi a minha... É o grande questionamento que eu faço. Essa é a minha recomendação. Não se preocupe com isso. Deus é Deus. Nós não temos ainda maturidade espiritual para compreender todo esse processo. É o que diz a questão número 10 de O Livro dos Espíritos. Na parte 2, no capítulo 2, que vai falar dos elementos gerais do universo, Kleber, Oi? deixa eu... Bora sair porque aí você já começa a nova parte, já não... Tranquilo. Mila, Hã? eu tô vendo aí que entrou uma pessoa por último, tá? Ricardo, não é isso? É Eu um vou mandar convidado nosso. É um convidado convidado meu. nosso. É É, convidado seu? Ótimo. Então você envia para ele novamente, viu? Para não. Porque Já tô assim, com o link Ricardo aqui. não estava ok. na hora quando a gente falou que ia mandar um novo link, né? Para Ok. o pessoal não ficar aí meio que. Então, Boiando. só avisando, Ricardo, que chegou agora, como o tempo já está acabando para essa sala, nós vamos reenviar um outro link. Então, eu vou enviar para você também, Ricardo. Tô mandando Obrigado, aí. estou aguardando. Só um Pronto. minuto. Beleza. Ok, Então a gente vai saindo para a próxima sala. tá bom. Preâmbulo da primeira parte de O Livro dos Pois Espíritos, não, né? Eu pois fiz não. um preâmbulo bem maior, mas agora nós estamos nos atendo aí a essa primeira parte de O Livro dos Espíritos, que são essas 75 questões. Bom, Então, obrigado a você e boa noite a todos. Ricardo, tanto eu quanto ele, estávamos em um grupo de estudos, né? Nosso dia de estudos é hoje, às quartas-feiras, mas eu abri mão de participar hoje só para atender o convite aí da Casa Fraterna de Capulé, ok? E aí Ricardo ficou até o final, por isso que ele só entrou agora às 20 horas. Quando nós falamos dos elementos gerais do universo, os espíritos trazem para Kardec algumas informações sobre o conhecimento do princípio das coisas, fala sobre espírito e matéria, propriedades da matéria e também do espaço universal. Eu escolhi, para não ficar assim enfadonho, eu escolhi apenas uma questão para contemplar este capítulo 2, que são os elementos gerais do universo. É a questão de número 23. Então, Kardec, ou o senhor Allan Kardec, ele pergunta aos espíritos, o que é espírito? Eu acho que é uma pergunta que todos nós fazemos para o nosso íntimo, para nós mesmos. E os espíritos respondem, o princípio inteligente do universo. Eu comentei aqui que Deus é a inteligência suprema. Isso não elimina as outras inteligências que somos nós. Então, é por isso que os espíritos respondem o princípio inteligente do universo. E aí Kardec faz um segundo questionamento. Ele diz assim, qual a natureza íntima do espírito? Então, se nós não lêssemos aqui agora, será que nós teríamos a condição de responder a nós mesmos? Qual a natureza íntima do espírito? Se nós não temos essa noção para responder em profundidade, isso quer dizer que nós precisamos aprofundar um pouquinho mais os estudos, nos dedicarmos um pouco mais a essa leitura, a essas reflexões, que é o que o grupo de vocês está fazendo no momento. Qual a natureza íntima do espírito?
E olha como os espíritos respondem. Não é fácil analisar o espírito com a vossa linguagem. Ou seja, nós, como espíritos, nós estamos muito limitados no corpo físico. O corpo físico limita, mas limita tanto das nossas ações que nós não paramos para pensar nisso. Eu vou dar aqui alguns exemplos para nós entendermos o quanto o corpo físico dificulta a expressão do espírito, que é a nossa essência maior. Eu pergunto, olha, eu vou abrir o livro aqui, alguém consegue ler alguma coisa? Não. Por quê? Porque a nossa visão tem limites. Se eu pegar um livro e colocar pelo menos 2 metros, 2,5 metros de distância, nós não conseguimos ler. Aí eu faço uma pergunta, e uma águia, ela consegue visualizar uma presa em voo a que distância? Segundo os dados mais modestos, uma águia consegue perceber uma presa a pelo menos 2.000 metros de distância. Deu para entender isso? Aí nós poderíamos perguntar, sim, mas então por que que Deus não pegou o olho da águia e adaptou para o corpo humano? Porque a necessidade da águia é a necessidade de nós, que já somos espíritos, com um certo nível de raciocínio, de inteligência, é outra. As nossas necessidades são outras. Poderíamos aqui pegar os nossos ouvidos, que têm também limitações do ponto de vista auditivo. Mas e o morcego que voa, que tem praticamente um sonar ali nos seus ouvidos, que desvia, inclusive, de fios, de cabos? Por que que Deus, o Criador, não pegou esse aparelho auditivo e colocou no ser humano? Porque aí nós queríamos ouvir o que as pessoas estavam falando de nós à distância. E isso não ajudaria em nada no nosso aprimoramento. Olha o quanto o corpo ele limita a ação do espírito. Se, por exemplo, nós exagerarmos em determinados alimentos e esse alimento estiver contaminado, nós vamos ter uma infecção intestinal grave. Eu já tive infecção intestinal, fui parar em Salvador. Tem pessoas que chegam a óbito por uma infecção intestinal, por um alimento que estava ali no estado não compatível para o ser humano. E eu pergunto, e os abutres que se alimentam de carnes putrefatas, têm dor de barriga? Não. Sim, mas por que que então o Criador não pegou esse sistema digestivo, para nós não termos problema, e adaptou ao corpo humano? Porque a necessidade do humano é uma, a necessidade do abutre é outra. Então vejam quanto o corpo limita a ação do espírito. É por isso que os espíritos respondem. Não é fácil analisar o espírito com a vossa linguagem, porque nós, momentaneamente, estamos com expressões corpóreas. E nós vivenciamos isso de forma tão intensa que achamos que isso aqui é a essência. E não é. Não é a essência. Eles dizem mais ainda, para vós, porque ele está perguntando qual a natureza íntima do espírito. Para vós, ele nada é, por não ser palpável. Para nós, entretanto, é alguma coisa, ou seja, a essência do espírito. Ficai sabendo, coisa nenhuma é o nada. E o nada não existe. O nada não existe. Tudo tem razões, tudo tem repercussões, tudo tem sensações. Partindo aí para o penúltimo capítulo dessa primeira parte do Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar o capítulo 3, que vai falar da criação. Então, tem os itens, a formação dos mundos, a formação dos seres vivos, o povoamento da Terra, vai falar sobre Adão, vai falar sobre as diversidades das raças humanas, a pluralidade dos mundos habitados, e também considerações de Kardec e concordâncias bíblicas concernentes à criação. Então, aí são várias questões. Nós escolhemos aqui pelo menos 4 para
comentar, eu não sei se vai dar tempo, mas nós vamos deixar um pouquinho, mas tem algumas questões que nós separamos. A primeira delas foi a de número 38. Então, vou aqui recorrer ao Livro dos Espíritos, na questão de número 38, que fala sobre da criação. Como criou Deus o universo? Então, se nós abrirmos o livro A Gênese, o livro bíblico, lá vai dizer que Deus criou o mundo em 7 dias. Então, isso tem uma interpretação, são 7 eras, são processos longos, mas se nós analisarmos, os espíritos dizem assim, na questão de número 38. Como criou Deus o universo? Para me servir de uma expressão corrente, direi, isso é o espírito, pela sua vontade. Então, Deus criou o universo pela sua vontade. Nada caracteriza melhor esta vontade onipotente do que estas belas palavras do livro A Gênese. Deus disse, faça-se a luz. E a luz, ela foi feita. Luz, aqui nós poderíamos traduzir para nós mesmos. Quando eu disse que o espírito, que somos todos nós, nesse corpo físico, não temos forma como espírito. Nós, como espíritos, podemos simbolizar esse sentimento como luz. Então, Deus povoou o universo dessa forma, faça-se a luz. Estou criando espíritos. E a luz foi feita. São espíritos que somos todos nós, povoando todo o universo. Eu digo sempre que, às vezes, as pessoas perguntam, sim, mas não existe ninguém em Marte. Não existe ninguém em Marte na forma corpórea como nós. Ah, a sonda pousou lá, não viu ninguém. Não tem problema. O fato de não ver não significa que tenham espíritos. Então, é dessa forma. Está todo povoado. E aí me perguntaram no grupo de estudos, mas no Sol não tem, né? Porque senão ia derreter todo mundo. Claro que tem. Quem é que controla aquela fornalha? Você acha que não tem ninguém para controlar? Tem, mas espírito não queima. São matérias diferentes. Então, a gente tem que ter esse sentimento para compreender essas questões de O Livro dos Espíritos. A outra questão foi a de número 43, que aí está falando da formação dos seres vivos. Quando começou a Terra a ser povoada? Povoada. E os espíritos respondem, no começo tudo era caos. Esse caos, ele está falando desde o resfriamento da crosta terrestre. Então vamos lá. No começo tudo era caos. Os elementos estavam em confusão. Pouco a pouco, cada coisa tomou o seu lugar. Apareceram, então, os seres vivos apropriados ao estado do globo. Olha a palavra seres vivos. Quando fala assim, seres vivos, nós pensamos em nós. Não é. Ser vivo são células que vivem, que têm vida. Então, as primeiras vidas no planeta Terra não fomos nós. Eu citei aqui anteriormente que, por exemplo, os dinossauros vieram, pelo menos, há 200 milhões de anos e foram extintos há aproximadamente 65 milhões de anos. Quando os cientistas de hoje dizem assim, nós estamos procurando vida em Marte, não significa que estão procurando pessoas transitando com casinhas, com prédios, não é isso. Está procurando vida. Vida microbiana, germes, vírus, bactérias, animais unicelulares, pluricelulares, invisíveis aos nossos olhos. Por exemplo, nós estamos vivenciando um processo de pandemia. Então, há um vírus, o SARS-CoV-2, que trouxe essa pandemia, né, essa doença, através do Covid-19. É um vírus, tem vida, mas é tão pequeno e nós não enxergamos, mas existe. Então, quando ele fala aqui de vida, não significa olhar para um planeta e ver pessoas ali transitando, entrando no supermercado, dirigindo o carro, não é isso. É vida, é nesse sentido. A outra questão foi a de número 44, que é a sequência dessa 43. De onde vieram para a Terra os seres vivos? Não está falando de homens, é vida microbiana.
vida não visível aos nossos olhos? E eles respondem: a terra lhes continha os germes, que aguardavam um momento favorável para se desenvolverem, ou seja, estavam ali de forma latente. Com a vontade do Criador, aí sim tudo isso se transforma. Olha o que complementa os espíritos. Os princípios orgânicos se congregaram desde que cessou a atuação da força que os mantinha afastados. Ou seja, a vontade do Criador se faz presente como? Com algumas condições favoráveis. Com raios, trovões, umidade, calor, todo esse processo que foi direcionado à crosta do planeta Terra permitiu o surgimento dessa vida. E formaram os germes de todos os seres vivos. Esses germes permaneceram em estado latente de inércia, como a crisálida e as sementes das plantas, até o momento propício ao surto de cada espécie. Os seres de cada uma destas se reuniram, então, e se multiplicaram. Então, há um processo. Eu gosto muito de falar sobre isso, porque as pessoas também não param para pensar. A Terra ela foi desenvolvendo de forma lenta, gradativa, há milhões e milhões de anos. Hoje nós somos tão apressados que pegamos os nossos celulares, nós queremos as respostas de forma mais rápida, mais intensa, nós vivemos assim de forma super acelerada, mas a natureza não dá saltos. Então esse processo foi evoluindo, adaptando ao longo de milhões e milhões de anos. Então, o Criador, Deus, precisava trazer à Terra espíritos. Quem? Nós. Mas esses espíritos que já estavam em processo de transformação em outros berços, nós, em outros berços, precisávamos atuar aqui na Terra, nesse processo de evolução. E para atuar aqui na Terra, nós precisávamos de corpos. Esses corpos precisavam ter uma condição mínima para a atuação do espírito. Então, precisou se desenvolver um corpo adequado às necessidades de nós, como espíritos. Então, foram sendo desenvolvidos ao longo de bilhões de anos todo esse processo. Então, vou dar um exemplo para vocês, o que nos diz o livro A Gênese, por exemplo. Nós somos seres que respiramos o oxigênio. Se nos colocar dentro d'água, nós vamos morrer afogados. Não é verdade? É. Mas nós nascemos dentro da barriga das nossas mães, envoltos em um líquido amniótico. Respiramos dentro d'água. Sim, mas e como se chegou a esse processo de nós conseguirmos respirar dentro d'água? Então, vem desde o processo de formação, do desenvolvimento, das condições ideais do planeta Terra. Surgem os germes, os micróbios, os vermes, os animais unicelulares, depois os pluricelulares. Aí foram dando formas àquilo que seria no futuro os anfíbios. E estes anfíbios, ora, eles respiravam dentro d'água e fora d'água, mas é um processo para desenvolvimento de um corpo futuro para permitir a chegada do espírito em um corpo mais adequado. Então vejam que não era treinar, era necessário produzir. Então, por isso que nós vamos encontrar ali os batráquios que faziam esse processo para respirar dentro e fora da água, para desenvolver uma condição futura para que nós, como espíritos, pudéssemos respirar ali no ventre, no útero, ali na placenta, dentro de um líquido, e ao sair, nós não utilizarmos mais daquele uso. Caixa craniana. Nós temos hoje uma caixa craniana, mas isso levou milhões de anos para serem adaptados. Com o surgimento de quê? Dos crustáceos. É um processo.
É um processo de adaptação para lá na frente surgirem os grandes animais, como, por exemplo, os dinossauros, para mais adiante os dinossauros cumprirem o seu papel, serem extintos na Terra, para permitir animais menores, para permitir a conformação de um primata, para depois adaptações para que o espírito pudesse aportar em um corpo físico. Então, é aí que a ciência não entende onde está o famoso elo perdido. Onde é que começa o primata e onde é que se inicia o homem primitivo? É porque já tinham corpos que já estavam devidamente adaptados e Deus traz espíritos, ainda muito imperfeitos. Então é aí que há a divisão. Mas é um processo lento, bonito, maravilhoso de se entender. Mas se a gente não parar para pensar nisso, nós não vamos compreender em profundidade. Não vou pegar mais nenhuma questão dessa criação, porque a gente está falando demais, e pode ser que com essas nossas colocações, dúvidas vão surgindo e a gente deixa alguns minutos para o final. Então, o último capítulo, que é o capítulo 4, vai falar do princípio vital. E Kardec seleciona 3 itens aqui, vai falar dos seres orgânicos e inorgânicos, vai falar da vida e a morte, e fala também sobre a inteligência e destino. E nós escolhemos uma questão, que é a questão de número 61, para as nossas reflexões, para entender o significado e a profundidade de O Livro dos Espíritos. Então, do princípio vital, nós escolhemos a questão de número 61, onde Kardec pergunta: a diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e a dos inorgânicos? E eles respondem: a matéria é sempre a mesma. Porém, nos corpos orgânicos, ela está animalizada, ou seja, em nós, ela está animalizada. A de número 68 vai falar sobre a vida e a morte. E Kardec pergunta: qual a causa da morte dos seres orgânicos? E eles respondem: esgotamento dos órgãos. E aí Kardec pergunta: poder-se-ia comparar a morte à cessação do movimento de uma máquina desorganizada? E eles respondem: sim. Se a máquina está mal montada, cessa o movimento. Se a máquina, se o corpo está enfermo, a vida se extingue. Hoje, às 4 horas da tarde, ou seja, às 16 horas, nós contribuímos num gesto de despedida de um tio meu, que desencarnou hoje na madrugada, e nós fomos fazer as despedidas fúnebres dele. Eu tive a oportunidade de falar no velório, mas extinguiu a vida orgânica. E eu comentei, inclusive, com o Ricardo, foi lá que ele ficou sabendo que nós iríamos fazer esse bate-papo hoje, e eu dei a seguinte visualização para ele. Todos nós que aqui estamos, ainda no mundo espiritual, na nossa programação de retorno, foi nos dado um período de existência com uma carga vital, um fluido de vitalidade compatível com todo esse processo que nós precisamos desenvolver. E fiz esse comentário com o nosso amigo Rick, dizendo-lhe o seguinte: eu acho que esse meu tio tinha o nome de José, e nós chamávamos carinhosamente de tio Zé, viveu aqui 74 anos, não casou, minha mãe sempre cuidou dele, né? Começou a morar, eu tinha 10 anos de idade, ele já morava conosco. Ele cumpriu integralmente o seu papel, porque a vitalidade dele chegou ao fim como nós acendemos uma vela. A vela vai queimando, o vento sopra, ela vai um pouco mais rápida se nós tivermos os nossos excessos, mas a vela vai queimando, queimando, até chega um ponto que ela está ali no pires, e você coloca ali ela em pé, e aquela vela vai queimando até chegar no último fio. E aí apaga o pavio, não tem como. E com tio Zé foi dessa mesma forma. Ele estava internado há pelo menos uma semana, e nesses 3 últimos dias, a respiração dele foi chegando a níveis tão baixos
Alguém está dizendo que conheceu aqui tio Zé, Aline. Prazer, Aline. Grata surpresa você comentar isso. Então, tio Zé, o que ocorreu? A vitalidade do corpo dele foi diminuindo de tal forma que os médicos disseram o seguinte: olha, ele tem osteoporose e um processo de reanimação dele seria muito drástico. Ele poderia ter quebra de ossos, de costelas, mas a vitalidade dele está chegando a níveis que não tem como suportar. Foi avisado à família e a família aqueceu de que deixasse o processo. Ou seja, é como se o pavio da vela se apagasse. Esgotou a vitalidade orgânica, o espírito não tem como ficar nesse corpo, porque o corpo não dá mais esse suporte. E ele se desprendeu. Então, eu vejo isso como um processo natural. Para muitas pessoas, isso é drástico, isso é difícil. Minha mãe sentiu muito, ainda está sentindo, mas é um processo, isso faz parte da vida. E a última questão que nós pegamos aqui foi a questão de número 71. Eu nem lembro qual é, eu separei isso ontem à noite. A questão de número 71 está no item inteligência e instinto. E o senhor Allan Kardec ele pergunta: a inteligência é atributo deste princípio vital? E eles dizem não. A inteligência não é atributo do princípio vital, porque o princípio vital ele se extingue e a inteligência não pode extinguir. Mas ele explica: não, pois que as almas vivem e não pensam. Só tem vida orgânica. A inteligência e a matéria são independentes. São independentes. Porquanto um corpo pode viver sem a inteligência, mas a inteligência, só por meio dos órgãos materiais, pode manifestar-se. Necessário é que o espírito se una à matéria animalizada para intelectualizá-la. Então, nós estamos nesse processo de crescimento, nesse processo de transformação. Eu acho que não há oportunidade melhor, não há iniciativa melhor do que vocês, esse grupo aí, eu acredito que na maioria de mulheres, é por isso que dizem que as mulheres vão dominar o mundo, nesse sentido, de parabenizar esse estudo, esse aprofundamento de O Livro dos Espíritos. Eu sei que essa é uma forma mais ampla, não é um estudo metódico ainda, mas para apresentar às pessoas e conhecer um pouco o que é o Livro dos Espíritos e compreender um pouco esses princípios dessa doutrina que tanto nos esclarece e que tanto nos consola. Então, devolvo a palavra a você aí, Thaís, se tiver algum questionamento, alguma coisa, eu vou tentar responder. Na verdade, nós estamos aqui para aprender e eu não sei se nós temos essa condição de responder a contento, caso haja alguma pergunta. Obrigada, Kleber. Assim, antes da gente formalizar os agradecimentos, alguns questionamentos assim que a gente poderia trazer. O primeiro alguns participantes vêm da religião católica, né? Vêm do catolicismo. E se você puder falar um pouco mais sobre essa personificação, né, que a gente, ao longo da nossa vivência no cristianismo, e que o cristianismo, por mais que ele tenha se desdobrado, né, e ramificado bastante, mas essa ideia a ideia humanizada de Deus ainda causa, né, nas pessoas uma certa confusão, assim como também o próprio criacionismo, né? Porque dentro dentro do entendimento espírita, nós não excluímos a ideia do criacionismo, mas existe uma releitura que ela conversa perfeitamente com o evolucionismo, né?
Então, se você puder falar um pouquinho sobre esses dois pontos, primeiro sobre a ideia, né, de Deus antropomórfico, para ajudar a gente a desconstruir essa ideia, e também sobre Adão e Eva, né? Falar um pouquinho para a gente sobre isso daí, por favor. Thaís, de vez em quando, eu sou convidado a participar de cultos ecumênicos. E aqui em Conquista, isso é muito comum, é tradicional, toda a colação de grau dos mais diversos ramos do conhecimento fazem convites a representantes do segmento católico, do segmento evangélico, até do segmento das religiões afrodescendentes e também de espíritas. Então, isso é comum eu participar e mantenho uma relação de amizade com padres, com diáconos, com pastores. O nível é bom de informação. Nesses cultos ecumênicos, quando nós estamos ali cumprimentando aquelas pessoas que se fazem presentes, eu faço essa observação. A melhor religião é aquela que te torna melhor. Então, todas as religiões, elas têm um bom papel. O papel de fazer com que nós nos tornemos pessoas melhores. Então, não é a religião que vai nos salvar. São as nossas condutas, são as nossas ações. Então, a doutrina espírita, é como eu disse para esse casal no domingo, a doutrina espírita, ela não faz aquele proselitismo, ela não tem o objetivo de fazer com que as pessoas se tornem espíritas. Não tem. Eu digo sempre, ó, você está vindo na casa espírita por primeira vez? Sim. É católico? Sou católico. Pode continuar sendo católico, não tem problema. O mais importante é você entender os princípios, os ensinamentos. Se isso lá na frente vai ficar incompatível com o que aprendeu, a escolha, a opção é sua. Mas nós não temos aqui o objetivo de arregimentar pessoas para dizer que a doutrina espírita vai se tornar a religião mais importante, com o maior número de adeptos. Não. A melhor religião é aquela que te torna melhor. Ser católico, ser evangélico, é muito bom do que eu ser um mau espírita. Então, a questão da religião aqui não é ponto fundamental. Então, eu digo sempre, a melhor religião é aquela que te torna melhor. A doutrina espírita, ela tem uma visão de Deus que difere. Determinados segmentos religiosos, e esse aqui não é crítica, nós estamos fazendo uma análise de uma realidade. Algumas religiões que são um pouco mais, que cobram mais essas questões, elas trazem um Deus que já tem uma narrativa de o Senhor dos Exércitos, o Deus que castiga, o Deus que condena. A doutrina espírita não vê dessa forma, como não vê Deus na forma humana. Forma humana somos nós, espíritos, que momentaneamente estamos em um planeta ainda de categoria de provas e expiações, que necessitamos de um corpo. A forma existe por isso. À medida que nós evoluirmos, nós teremos outras formas estas, às vezes não visíveis no estado que nós estamos hoje. Por exemplo, quem aqui duvida da existência de Jesus? Ninguém duvida da existência de Jesus. Ele vive até hoje, vive. Nós fazemos preces, orações a Jesus, a Deus, aos santos. Sim, mas eles estão em corpos materiais densos? Não, não estão. Então, por que Deus iria estar, se essa inteligência maior que cuida de todo esse processo? Então, é uma questão de entendimento. E a doutrina espírita não vê Deus como este que castiga, como algumas pessoas dizem assim, eu sou temente a Deus. Temente no sentido de temer, muitas vezes até que não. Temente no sentido de ser obediente. Eu prefiro compreender Deus como um amor, como bondade, como compreensão.
Eu digo sempre para as pessoas que não acreditam em reencarnação, que eu também não acredito em reencarnação, e as pessoas param e falam, não acredito? Não, eu não acredito, eu sei. Porque quem acredita hoje, amanhã pode ser convencido e não acreditar mais. Então, eu não acredito em reencarnação, é nesse sentido. Eu sei. E quem sabe, não deixa de saber. Então, a reencarnação é um processo muito simples de nós compreendermos. Eu sou espírito, independente de estar na Igreja Católica, no segmento protestante, somos espíritos. Os nossos irmãos católicos, hoje mesmo, o padre falando lá, que o meu tio, ele era um espírito eterno, que a vida dele iria continuar. Só que nós trazemos a reencarnação como um processo educativo. Se eu sou espírito, estou nesse corpo hoje, e esse corpo vai perecer amanhã, o que impede Deus que me trouxe uma vez me trazer uma segunda vez? Nada. Não há como impedir. Se Deus já me trouxe uma vez e sou espírito imortal, me trouxe para eu acertar, eu aqui por escolhas próprias, eu erro. O que impede Deus de me trazer novamente? Se todos os dias chegam espíritos à Terra. Então é um processo educativo. As pessoas podem até dizer, eu não acredito nisso. O fato de nós não acreditarmos não significa que o processo possa existir. É um mecanismo. Então, nós vemos a Deus como esse Deus de amor, Deus de bondade. E Deus não pode nos castigar. Porque se Deus tivesse dúvidas de castigar ou não, de fazer isso, aquilo, Deus estaria perdido, coitado. Só na Terra, quase 8 bilhões de espíritos seriam 8 bilhões de dúvidas. Então, para Deus, era muito mais fácil nos criar perfeitos. Não tinha problema nenhum, não tinha dúvidas, não tinha nada. Mas Deus nos criou simples e ignorantes. Por que Deus vai nos castigar se Ele nos fez com essas imperfeições, mas com a possibilidade de melhorarmos? Então, nós enxergamos Deus como Deus de amor, Deus de bondade, Deus de oportunidades. Aí a jovem, no domingo, ela me perguntou, sim, mas então eu vou errar sempre. Eu sei que eu sou um espírito, sou imortal, eu vou errar sempre. Eu disse assim, mas o grande mecanismo é a dor. Quanto mais rápido eu me melhorar, menos sofrimentos eu vou ter. Ela falou assim, eu não parei para pensar nisso, mas é lógico, é racional. Então nós enxergamos Deus dessa forma. Deus não precisa de forma humana. Quanto a essa questão do criacionismo, Deus não para de criar espíritos. Está sempre criando. Como? Não me perguntem como, mas cria. Então, nós temos esse processo, essa evolução. Essa evolução, ela ocorre por nossas experiências. Não aquela evolução no sentido de selecionar as espécies, essa melhor. Isso até ocorre, mas no reino animal, no reino vegetal, porque são individualidades que não são inteligentes, são princípios, mas que precisa do direcionamento do Criador. Mas nós, que somos seres inteligentes, nós não passamos por esse processo desta forma de seleção. Nós aprendemos com os nossos desafios. Eu venho, mato 2 pessoas. Na próxima, pelo vendo a necessidade, eu falo, eu não preciso mais matar pessoas. Mas eu não posso ser castigado por isso, porque eu posso pedir ao Criador, Senhor, ao invés de sofrer com aqueles 2 que eu matei, por que não trabalhar e salvar pessoas? Então vejam que a lei é diferente. Então são processos educativos ou educacionais, que fazem com que nós, indivíduos ainda imperfeitos, possamos crescer. Então é nesse sentido, de uma forma bem rápida, criação e processo evolutivo. Devolvemos a você aí, Thaís. Perfeito. Muito obrigada, Kleber. Pessoal, se alguém quiser fazer mais algum questionamento, trazer para a gente posteriormente, tá? Fiquem à vontade, sempre. Kleber,
Deixa eu te dizer uma coisa. Além do nosso agradecimento, a gente já aproveita para dizer que essa é a sua primeira aula conosco, viu? É, Adoro! vou logo intimando. Não é convite, não, é intimação. Não, brincadeiras à parte, a gente ama aproveitar pessoas que amam o que fazem. E ficou muito claro que você, a vontade que esteve, a gente pode perceber isso e isso se transforma em conhecimento a todos nós. Quem faz algo que ama, transmite com muita clareza e com muita segurança sobre aquilo, e o processo do conhecer, do aprender, se torna muito tranquilo, muito natural, né? E é por isso que eu já estou aproveitando o agradecimento para estender vem dar aula para a gente. Olha, Jackson já está dizendo aí, nosso cameraman já está dizendo aí. A gente podia fazer uma votação, né? E aí a votação votou e, tipo assim, não tem, é lei, tá entendendo? É, então diga quando você estará disponível novamente para a gente. E agradecer também à Sociedade de Estudos Espíritas de Vitória da Conquista, que te trouxe até aqui a espiritualidade maior e toda essa egrégora que compõe a espiritualidade e que transforma e inspira as pessoas todo o tempo. Que Jesus abençoe você grandemente. Ricardo, sinta-se à vontade também para estar conosco sempre que quiser, tá bom? A gente Tá, está aqui, obrigado. vai ter outros preletores também, e a casa está sempre disponível para quem quiser. Deixa A eu, porta está aberta. deixa eu mostrar minha cara aqui. Primeiro, Não, agradecer pela acolhida, tá? Parabenizar pela iniciativa do grupo e, na verdade, com a inteligência de Kleber e a sua didática, fica fácil aprender, não é né? verdade. Então, todo dia que Kleber estiver aí, eu vou estar junto. Mas Oi, Kleber, mas lógico que obrigado, Kleber. eu aceito o convite para participar de outras. E gosto sempre de participar e aprender, que é o nosso objetivo. Então, obrigado pela acolhida de todos, viu? Muito obrigada a você também. Pois não. Pessoal, a gente vai chegando ao nosso tempo final, né? Então, eu vou fechar, vou pedir licença aqui para que a gente possa fechar as nossas câmeras e concentrarmos nas nossas orações finais, agradecendo a Deus, primeiramente, a Jesus Cristo, aos mentores espirituais que nos inspiram e nos acolhem em todo o tempo.